como o Lula deu a entender que quer salvar o Maduro do Trump lá na Venezuela, depois o Trump dizer que o Maduro está com os dias contados. Como que isso deixou o próprio governo Lula desesperado, em pânico, com medo da reação do Trump. Uma das primeiras pessoas recebidas pelo Lula com honras de chefe de Estado, depois que ele foi eleito, foi o outro, Nicolás Maduro. Então, desculpa, eu tenho mais do que 1 ano de idade para me lembrar dessa história, eu tenho mais do que 2 anos de idade para me lembrar das outras histórias, e tenho um pouquinho mais para me lembrar dos parceiros do PT do narcotráfico fundando o Foro de São Paulo. Ninguém vai mandar um foi mal, tava doidão, e fingir que o PT e o Lula não apoiaram o Maduro. Lula tá indo para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Sim, porque é isso que ele é. Um cachaceiro, defensor de ditadura, narcoterrorista. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Lula vai manifestar solidariedade à Venezuela em encontro na Colômbia. Presidente deve criticar ameaças dos Estados Unidos ao governo Maduro durante cúpula com presença de europeus. É isso mesmo. O presidente Lula da Silva vai levar uma sinalização de apoio político à Venezuela na cúpula entre países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia. O evento vai ocorrer neste próximo domingo na Colômbia. A informação partiu do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta quarta-feira em Belém. Segundo Vieira, Lula pretende defender principalmente a ideia de que a América do Sul deve manter-se como um espaço de cooperação e solução pacífica de conflitos. O chanceler afirmou, sobretudo, que essa posição reflete a orientação permanente da política externa brasileira. A iniciativa ocorre depois do aumento das tensões entre o governo dos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, e o regime do ditador Nicolás Maduro. Washington tem intensificado operações militares no Caribe, alegando desse modo a necessidade de combate ao narcotráfico na região. A Venezuela, contudo, acusa os Estados Unidos de realizarem ações de intimidação. Lula adiantou em entrevista a agências internacionais nesta terça-feira que pretendia tratar diretamente da situação venezuelana durante o encontro na Colômbia. O presidente considera que pressões externas podem, dessa forma, gerar instabilidade no continente. Lula vai colocar o Brasil em uma situação ainda mais complicada com os Estados Unidos. Está no sangue do petista defender ditaduras e narcoterroristas. Quanta burrice! Você que me acompanha sabe que raramente uso uma expressão como essa, mas olha isso aqui, gente. Lula age para salvar o Maduro, prejudica a negociação do tarifaço contra o Brasil e deixa ainda o próprio governo brasileiro desesperado com medo do Trump. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar 2 coisas. Primeiro, como o Lula deu a entender que quer salvar o Maduro do Trump lá na Venezuela, depois o Trump dizer que o Maduro está com os dias contados. Segundo, como que isso deixou o próprio governo Lula desesperado, em pânico, com medo da reação do Trump. Bora então aqui direto para o primeiro ponto. Como vocês sabem, o Trump está cercando cada vez mais o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. O Trump já mandou navios de guerra, tropas de elite, aviões de combate e até o maior porta-aviões do mundo lá para a costa da Venezuela. E aí, o que o presidente Lula foi fazer? Ele foi falar para o Trump que ele poderia, Lula, agir como uma espécie de mediador entre a Venezuela e os Estados Unidos. Gente, que coisa mais burra! Ao que tudo indica, todas as evidências dão sinais de que o Trump não quer nem saber. A imprensa já disse que o Maduro tentou oferecer de tudo que ele tinha para o Trump, e o presidente americano não quis nada. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos consideram o Maduro um chefe de cartel de drogas. Então assim, gente, na concepção americana, o Lula quer fazer a mediação entre, veja bem, fazer a mediação entre o governo americano e um traficante. Até a Maria Corina Machado, que é opositora do Maduro e a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, até ela disse aí, que o Lula tá muito errado nessa tentativa de mediação. Mas você sabe o que o presidente Lula fez? Ele dobrou a aposta.
duplamente inteligente, né? Mas antes de a gente ver isso, eu vou te pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada. E vamos aqui para o segundo ponto. O Lula simplesmente disse que vai deixar a COP30, em que ele é anfitrião, que está acontecendo lá em Belém, e ele vai para a Colômbia na sexta-feira agora, para participar da cúpula dos países do CELAC com a União Europeia. Aí nessa reunião, o Lula disse que vai prestar solidariedade ao Maduro. Gente, vocês têm noção de que o Brasil oficialmente ele não reconheceu a eleição na Venezuela, né? Ou seja, não reconheceu a eleição do Maduro. O Partido dos Trabalhadores reconheceu, mas o Estado brasileiro não. Então, aí o presidente vai prestar solidariedade a quem? A quem? Ah, Deltan, mas quem que disse que ele vai fazer isso? Deve ser fake news. Não, gente, quem disse que ele vai fazer isso? Aí, ó, é o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. E olha só o segundo ponto que eu prometi para vocês, trazido por ela, a porta-voz do governo e dos ministros do STF. Sabe quem é? Você sabe, né? É a Daniela Lima, olha lá, ó. Fala de Vieira gerou desconforto em comitiva de Lula na COP30. A fala do Vieira, qual fala do Vieira? A fala do Vieira de que o Brasil vai atuar em solidariedade à Venezuela. Isso gerou desconforto no próprio governo. Vou traduzir para vocês. Eles ficaram em pânico, com medo, desesperados com a possível reação do Trump, especialmente agora que o Brasil e os Estados Unidos estão negociando o tarifaço. Aliás, Lula deveria esclarecer por que ele quer salvar um suposto chefe de Estado que está sendo investigado por crimes contra a humanidade. Por quê? Salvar um chefe de Estado que está praticando crimes contra a humanidade, contra os seus próprios cidadãos. Gente, é bom que a gente lembre que muita gente na América do Sul apoia uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. E que isso, essa lambança agora do Lula, essa burrice do Lula, vai gerar um atrapalho nas negociações sobre o tarifaço junto ao Donald Trump. Então não é só coisa da direita brasileira, é coisa de todo mundo que quer o bem da economia do Brasil, que quer o bem dos brasileiros, além de ser coisa de todo mundo que tem amor ao próximo pelos venezuelanos, além de ser coisa de todo mundo que tem um mínimo de compromisso com a democracia e que sabe que um ditador não pode ficar eternamente no poder. Se o Maduro tiver que ser removido por causa dos seus vínculos com atividades criminosas, que assim seja. Porque eu quero ver se em 2026 eu vou poder continuar falando o que eu venho dizendo. Porque há 3 anos, lá no ano eleitoral de 2022, o Tribunal, pode tirar a propaganda, Bruno, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que iria censurar qualquer um que fizesse uma associação entre Lula e Nicolás Maduro. Tá aí a notícia. Leia na tela de vocês. Ministro do TSE manda PL remover peça que associa Lula a ditadores da Nicarágua e na Venezuela. Segundo o TSE, isso era propaganda ilícita. Quem não removesse teria os seus posts derrubados, seus perfis bloqueados. Agora, passaram-se 3 anos e parece que o Mauro Vieira, o secretário pessoal do Lula e chanceler nas horas vagas, não recebeu o memorando do TSE, que não era verdade, que o Lula apoiava o Maduro. Ninguém avisou que ele não pode associar o Lula à Venezuela e ao Nicolás Maduro. Porque, vejam, não tem fake news. Vejam o próprio Mauro Vieira falando. A reunião da Venezuela é muito importante, a reunião da Colômbia é muito importante, porque é uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de 2 regiões. O Brasil foi o inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante e se está trabalhando no formato pleno da reunião. Pode ser que haja mudanças daqui até lá, mas haverá então chefes de Estado da América Latina e chefes de Estado da União Europeia. Já estão aqui, estão chegando hoje aqui a Belém, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho da Europa e os demais chefes de Estado. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse que
é a posição da nossa política externa de que a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. Solidariedade ao Maduro. E quando você entende o contexto dessa fala, fica ainda pior. Acredita em mim. O Mauro Vieira estava falando da ida do Lula à Colômbia, do Petro, para a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E essa cúpula, né, acontece em um momento em que os Estados Unidos estão impondo uma pressão nunca antes vista contra o regime do Nicolás Maduro, se utilizando inclusive de armamentos para abater embarcações, como nós vimos aqui, colocando um contingente enorme, reformando bases em Porto Rico e no Caribe, numa preparação de ação militar para a Venezuela. E a ideia do Mauro Vieira e do Lula, portanto, é prestar solidariedade não aos Estados Unidos pelo combate ao narcoterrorismo, mas à Venezuela. Prestar solidariedade à Venezuela contra o imperialismo americano e a guerra às drogas que tem sido feita pelo Donald Trump. Então, essa declaração, na verdade, ela tem duas faces. Uma é de apoio à ditadura sanguinária, narcoterrorista, essa mesma, o qual o TSE impediu que nós associássemos ao Lula, mas a outra é também um repúdio aos Estados Unidos. Afinal, onde já se viu Donald Trump querer combater ditadura e narcoterrorismo, querer combater os amigos do Lula? Agora, isso pegou muito mal para o governo. O Mauro Vieira é um trapalhão. O Mauro Vieira é um trapalhão. E a gente vai falar sobre as trapalhadas dele mais tarde. Mas esse negócio pegou tão mal, eu sei que pegou mal, quando eles tiveram que acionar a assessoria de imprensa, também conhecida como UOL, para fazer uma contenção de danos e falar que, na verdade, o que o Mauro Vieira disse não era o que ele disse. E quando você vê que eles têm que chamar Dani Lima, é que a coisa ficou séria. E eu sinto saudade da Dani Lima. Fazia um tempo que ela não aparecia aqui no Paulo Figueiredo Show. Eu sou uma pessoa saudosista. Eu lembro do tempo em que a Dani Lima estava na Globo News. Agora ela foi para um veículo mais de centro, que é o UOL. Bota aí a Dani Lima. Tô com saudade dela. Bota aí. Solidariedade à Venezuela, porque, como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar da crise. Não, por óbvio, né, ignorando o fato de que os Estados Unidos... Eu acho que os maquiadores da Globo News eram melhores, porque ela já foi mais bonitinha. Estão em águas caribenhas ali, bombardeando barcos, com a mira voltada para o ditador Nicolás Maduro e para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Mas, por quê? Porque o governo Lula não reconheceu a eleição de Maduro, gente. Para o governo brasileiro, Maduro é um presidente ilegítimo. Dito isso, eu fui entender com outros ministros que estão na COP, que estão com o Lula. Falei, o que é isso? O Lula vai viajar para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Quem disse isso? Eu falei, o ministro Mauro Vieira. Se usou a expressão solidariedade, usou errado. E aí, para entender o tamanho do desconforto, tá? Que a fala causou. O que acontece? A COP, eu fui tentar entender, está dividida em duas partes. Dias 6 e 7 são as reuniões dos líderes dos países, então reuniões bilaterais, etc e tal. Dias 8 e 9 vai haver um intervalo, porque no dia 10 entram em cena os negociadores dos países para tentar redigir o texto e firmar ali os compromissos. Neste dia é que o Lula vai à Colômbia, não para falar da Venezuela, mas porque vai ter uma reunião da CELAC. É CELAC mais União Europeia. CELAC é o grupo que reúne países da América Latina e do Caribe, e líderes da União Europeia também vão participar. Essa reunião acontece de 2 em 2 anos. Por quê? Porque a tensão nas águas do Caribe também interessa aos países, a diversos países da União Europeia. Por quê? Você tem ilhas no Caribe, como Aruba, por exemplo, que são de propriedade, né, de países europeus. Então, a discussão vai se dar em torno da tensão em Aruba não é de propriedade, Aruba é parte da Holanda. Águas internacionais, causada pela decisão dos Estados Unidos de fazer uma espécie de policiamento, né, atingindo embarcações que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são usadas para o tráfico internacional de drogas. Agora sim, não esperem, a orientação é essa, não esperem uma fala de Lula na direção de Nicolás Maduro especificamente, isso não virá, tá? A expressão utilizada pelo ministro Mauro Vieira causou desconforto, digamos assim, entre os demais integrantes da comitiva que está com o presidente na COP. E aqui tem uns pontos bons, a começar o fato de que a Dani Lima agora chama Nicolás Maduro de ditador, o que já é surpreendente, né? O segundo é o desespero dela em
passar o pano e passar a versão da Secretaria de Comunicação do Lula dizendo que o Mauro Vieira estava doidão. Então, Mauro Vieira é o nosso Foi Mal, estava doidão do programa de hoje. Cadê, Bruno? Você tem que ter o Foi Mal, tava doidão aí no engatilhado. O Foi Mal, tava doidão. Mauro Vieira. Imagens do Mauro Vieira. Eu sempre me divirto com essa imagem. Imagens do Mauro Vieira depois dessa entrevista, graças a Dani Lima. Qual é a chance do chanceler do Lula, o cara que ele colocou para negociar com os Estados Unidos, o cara que está à frente de todos os compromissos internacionais do governo, é o chefe da política externa, simplesmente ter tirado isso do fiofó dele? Ora, é evidente que o governo Lula vai prestar solidariedade à Venezuela. Do jeito que a Dani fala, nem parece que a gente está tratando do presidente que um mês atrás estava na mídia defendendo abertamente a Venezuela. Abre aspas. Em meio à movimentação dos Estados Unidos, Lula defende a Venezuela e diz que vai e diz que presidente de fora não vai intervir. Ora, Dani, talvez o Lula não saiba qual é a política do Lula. O ministro das Relações Internacionais do Lula também não saiba qual é a política do Lula. Quem sabe mesmo é a Dani. Quando ela usa o argumento de, teoricamente, o Brasil não reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, ela só pode achar que o espectador é um imbecil. Porque uma das primeiras pessoas recebidas pelo Lula com honras de chefe de Estado, depois que ele foi eleito, o Lula, eleito, foi o outro, eleito, Nicolás Maduro. Você tem que ter mais de 2 anos de idade para se lembrar disso. Então não tem que o que o TSE, ou a Dani Lima, ou o Alexandre de Moraes, a velha mídia, possam fazer. Não tem o que as pessoas possam fazer para afastar a verdade que Lula e Maduro são amigos. Estão profundamente ligados. Se o Lula não reconhece a eleição de Maduro, por que ele está repudiando os Estados Unidos? Por que ele está repudiando um país que está fazendo pressão para tirar um líder ilegítimo do comando de um narcoestado? Se ele não reconhece a eleição de Maduro, por que o chanceler do Brasil e eles estão indo para a Colômbia prestar solidariedade à Venezuela? Eu me pergunto, inclusive, Dani Lima, se você leu a nota do PT, o Partido dos Traficantes, Partido Lula, sobre a eleição do Maduro em 2024. O seu argumento é de que o Brasil não reconhece a eleição de Maduro? Mas o que diz o partido do presidente, o Partido dos Traficantes? O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, o TSE deles, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para... Ainda são analfabetos. Dará um tratamento respeitoso para todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos da Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Continua o PT. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, diálogo na oposição. É praticamente o diálogo. É o diálogo. No sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados, não pela Venezuela, claro, não pela política socialista, por sanções ilegais. O PT seguirá, igual o pessoal do Clube Militar, vigilante para contribuir na medida das suas forças para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região sem nenhum tipo de violência ou ingerência externa. Isso em julho de 2024. Então, Dani, não é somente mentira que o Lula não reconheça a eleição do Nicolás Maduro, como o PT, o Partido do Tráfico, ainda aponta que os problemas da Venezuela não são nem culpa do Maduro, culpa das sanções dos Yankees. Então, desculpa, eu tenho mais do que 1 ano de idade para me lembrar dessa história, eu tenho mais do que 2 anos de idade para me lembrar das outras histórias, e tenho um pouquinho mais para me lembrar dos parceiros do PT do narcotráfico fundando o Foro de São Paulo. Ninguém vai mandar um foi mal, tava doidão, e fingir
que o PT e o Lula não apoiaram Maduro. Lula está indo para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Sim, porque é isso que ele é. Um cachaceiro, defensor de ditadura, narcoterrorista. É isso que é Lula. Ele defende o tráfico na Venezuela e defende o tráfico no Brasil. Ele defende a ditadura da Venezuela e defende a ditadura do Brasil. E não importa o quanto vocês gastem de assessoria de imprensa, os fatos são teimosos. Aquela frase, né? Você tem direito às suas próprias opiniões, mas não tem direito aos seus próprios fatos.